Empreender com Sucesso, o programa diário com maior duração de tempo dedicado exclusivamente ao protagonismo empreendedor. Criação, apresentação e produção de Lisete Frölich. Olá, muito boa noite, terça-feira, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. A semana começou muito movimentada, né? Tivemos na tarde de segunda o coquetel lá na Narri Cosméticos, muita gente circulando por lá, fizemos algumas entrevistas, mas não conseguimos ficar naquele churrasco gostoso que ia ter lá, né? E nem tomar aquela cervejinha, né? Só água, e a gente esteve aqui no programa, né? Então, e sempre trazendo novidades. Ontem trouxemos a Liliana dos suplementos, mas agora com uma linha muito mais eficiente, que é o suplemento ozonizado. Então, sempre trazendo novidades para você. E hoje, uma grande novidade que vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Então já vem com a gente, compartilha essa live, manda para os seus amigos, para os seus irmãos, para as pessoas que você ama, porque o Empreender está sempre trazendo novidades para você. Lembrando que nós estamos aqui para Lauin Ecoengenharia, gestão ambiental e sustentabilidade. Para enfrentar a complexidade temática, conte com a especialização técnica da engenheira pós-graduada Bruna Cassol. Consultoria Heinz Bancoff, transformando projetos em realidade, no WhatsApp 061 998 310308. O Arthur, que está lá em São Paulo, na próxima semana vai estar de volta. Cuidar da saúde é investir em você. Ontem nós tivemos a Liliana César aqui conosco, né, falando dos suplementos ozonizados. Quem quer falar com a Liliana para encomendar o seu suplemento, fazer a sua anamnese, é no 996 44 70 74. Brita Pinhal atua nos segmentos rural, industrial e urbano. Acesse o site britapinhal.com.br ou no telefone 55991 55 50 90. E nós estamos um mês inteiro, né, para celebrar o aniversário da Francislane Souza Odontologia Integrada e Harmonização em Sede Própria. 2 anos, vocês viram que eu estive lá, né, participando do evento. E, como eu disse para vocês, um trabalho de excelência, muita coisa bacana, e que logo, logo eu vou contar uma novidade para vocês. Espero que vocês já tenham percebido, né? Mas eu vou botar uma caixinha de perguntas para ver se vocês já perceberam. Você pode seguir @Francislane Odontologia. Narri Cosméticos, 15 anos impulsionando o mercado da beleza. Suzana Rigg, nós ajudamos você a investir, guardando dinheiro com segurança. Ela tem o método ganho garantido. Você pode entrar em contato com ela no 55999040430. Quinta-feira, a Suzana vai estar conosco aqui para falar de investimentos. Tins Tintas, eu fui conhecer a 3ª loja lá na Tancredo Neves, na Avenida Paulo Antônio Lauda, bem em frente ao colégio, a Paulo Antônio Lauda ali, muito fácil de achar, a única loja de tintas que tem na Tancredo Neves. Então corre para lá, aproveita as promoções e já se prepara para o final de ano deixar sua casa bonita. Pampeiro VW com super promoções, gente, não dá para perder. Sexta e sábado teve um feirão maravilhoso e nessa semana continua também com muita novidade. Valesca Uffel, economista, palestrante e educadora financeira. Não pôde estar conosco hoje, né? Mas na próxima semana a Valesca vai estar aqui. O nosso podcast Sem Paralelo, que nós tivemos na semana passada, essa semana não teremos, sempre com debates inovadores com Rodrigo Silva Jardim e Carlos Flávio Barbosa. Conheça os planos da Ângelos Oeste, agora também para os PETs, assistência funerária e complexo velatório na Avenida Elvio Basso. Doutora Cida Brizola, acompanhamento profissional para o emagrecimento saudável. Colégio Fátima, educando e humanizando com base no Evangelho e princípios palutinos de educação.
LS Nogueira, hoje foi o último dia para você fazer a sua a doação, né, para o projeto Oxigênio Seguro, lá de Faxinal do Soturno, mas você tem mais o último trimestre, que é 30 de dezembro, para fazer a sua doação, se você não conseguiu fazer agora. Então, fique ligadinho nas novidades que a gente vai estar contando para você aqui. Mademax Pneus, tradição que vai longe e que tem uma variedade enorme de pneus para lavoura, para o seu carro, todos os tipos de serviços, geometria, balanceamento, troca de óleo, e você vai lá e parcela tudo em 10 vezes. Também protege saúde no trabalho, melhor produtividade do trabalhador. A Protege está com 30 anos. E nós estamos com ela que tem feito muito sucesso nas redes sociais, nas suas postagens, também na revista Em Foco e também no Encontro de Gigantes. A gente tem acompanhado a Bruna em todos esses eventos, não participando muitas vezes, porque eu estou aqui no programa, então fica meio difícil, mas eu quero dar o meu boa noite para ela, a Bruna Cassol. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Lisete. Boa noite a todo mundo que está nos escutando nesta terça-feira chuvosa, né? Verdade. Um dia atípico eu aqui, mas né, estamos hoje novamente com bastante assunto interessante. Verdade. Primeiro eu quero te dizer que tu é uma guerreira e muito corajosa, viu? Porque a Bruna, gente, é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Ela está eu acho que ela está um tempo, ela está à frente do seu tempo, na verdade, porque ela já está sempre prevendo o futuro. E, Bruna, a gente tinha aquela questão da Bruna da Sustenbil. A Bruna agora não é mais da Sustenbil, ela é da Lauin Ecoengenharia. Eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, até para eles já se acostumarem com esse nome, o que significa, como é que foi essa mudança. Então, na semana passada, quando eu lancei, né, a Lauin, eu comentei que eu sou feita de movimento, né? Eu sou aquela pessoa que não se acomoda muito no mesmo, ou se vê que aquilo que eu estou fazendo não está tendo mais propósito, né? Ou me fazendo feliz, digamos assim, eu movimento e eu vou atrás, né, do que realmente é a minha missão aqui. E há um tempo eu vinha, a Sustenbil não era só minha, né? A Sustenbil eu tinha uma sociedade e a gente sabe como é, né? Muitas vezes sociedade, enfim. E durante muito tempo, foram quase 10 anos, né, na Sustenbil, nos últimos 6 anos atuando ativamente à frente da empresa e tudo mais. E aí chegou um momento que eu precisava buscar novas oportunidades. Sempre foi um sonho meu ter a minha empresa, ter o meu sonho, ter a minha visão num negócio. E como eu venho fortalecendo isso nos últimos anos, né, dentro do meu trabalho na engenharia, no meio ambiente, trazendo temas, né, dentro do assunto, com as minhas colunas, podcast. Chegou um momento que eu resolvi que o universo foi me dando oportunidades, foi me dando caminhos, foi me trazendo pessoas e situações que me disseram que eu era capaz, né, e tu capaz. de seguir um determinado caminho, um determinado sonho que eu sempre tive no empreender. Eu me descobri uma empreendedora, para te falar a verdade. Que bom, que bom. Achava... muitas vezes, né, a gente demora a se descobrir, né? E eu fui vendo no empreendedorismo, nesse caminho de ter voz, né, de ter vez, de poder mudar tanto a minha vida quanto de outras pessoas, de outras empresas. Eu fui vendo o quanto isso me deixava feliz, me deixava realizada. E o universo foi me dando caminhos, né, para realmente ir moldando algo que eu queria, que eu sempre quis.
E foi aí que nasceu a Lawin Ecoengenharia. Pois é, sabe que a gente pode até começar uma carreira solo, mas muitas vezes a gente traz coisas do passado, carrega coisas que já não nos pertencem e a gente já quer seguir um caminho novo. E foi justamente o que tu fez, né? Buscar o teu caminho, a tua trajetória, escrever a tua história, para que as pessoas soubessem, né? Que a Bruna Cassol tem a sua empresa, a Lawin Ecoengenharia. E eu queria te perguntar, o que é Lawin? Lawin é um sobrenome de uma pessoa que já não está mais neste mundo, mas é o sobrenome de uma mulher que, na verdade, é ela que sempre me ensinou sobre a coragem de estar fazendo o que eu estou fazendo, né? A coragem de não se contentar com o mesmo, a coragem de sempre estar em movimento, de não desistir, de entender o propósito e a missão do que a gente faz. E aí, quando eu fui buscar nome, né, eu resolvi fazer essa homenagem para todo dia, quando eu olhar para o nome da minha empresa, eu lembrar do porquê que eu estou em pé, do porquê que eu não desisti em algum momento da minha vida, quando me disseram que eu não era capaz, e que essa pessoa sempre me manteve em pé. Então, é ela que, até hoje, me traz essa força, me traz essa energia. Então, é uma homenagem a uma mulher também que sempre foi à frente do seu tempo e que me ensinou muita coisa. Que bacana. Sabe que eu ficava imaginando o que poderia ser, mas eu acho que isso, assim, ó, tem um valor inestimável, né? Porque muita coisa que a gente constrói, ela é construída com bases sólidas, né? E a partir de pessoas que nos inspiram. E assim vai ser contigo a Lawin, né? Porque, como tu disse, naquele momento, se eu tiver alguma dificuldade, eu vou me lembrar daquela pessoa que disse, olha, Bruna, segue em frente, vai firme, seja forte, porque tu é forte e tu vai conseguir. Então, eu acho que muito bacana essa tua decisão de homenagear alguém. Eu sempre fico assim, emocionada quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eu sei também do trabalho da minha mãe, dos meus antepassados, e quanto eles fizeram, né? Então, eu acho que é daqui para frente, vida nova, né? Empresa nova, com novos horizontes, né? Mas sempre mantendo aquele padrão de trabalho, né, Bruna? Sim, na verdade, a Lawin, ela vem para um dos nossos slogans, né, é exercer a engenharia com propósito. Então, a Lawin, ela vem para que realmente todo o caminho que a empresa seguir dentro da engenharia, da sustentabilidade, ela leve propósito para as pessoas que trabalhar, né, para clientes, para parceiros, para a equipe, que a gente possa exercer o nosso trabalho com responsabilidade, né, entregar um trabalho com responsabilidade, mas com propósito, para que porque um dos meus propósitos, né, nesta área é fazer com que as pessoas, com que as empresas entendam que sustentabilidade, que licenciamento ambiental, que um projeto bem feito, ele não é só um papel na gaveta. Ele não é feito para ser só um papel, só uma burocracia que a gente é obrigado a passar para ter ali um empreendimento, para ter a sua casa, para ter o seu imóvel, mas é algo que tu leva para a vida, né? É mais do que um papel, é mais do que um prego no teu sapato, né? Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, elas têm impacto, seja bom ou ruim, né, no ambiente que a gente vive, nas pessoas que nos rodeiam. Então, a Lawin, ela vem para isso, para que a gente possa mostrar que o nosso trabalho não é só mais uma obrigatoriedade na vida das empresas e das pessoas, mas que se a gente realmente colocar em prática, né, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente se propõe, a gente pode sim estar construindo um mundo melhor para a gente viver e para as nossas próximas gerações. Olha, Bruna, sabe que com certeza eu te digo assim, eu vejo da possibilidade que tu vai crescer muito e evoluir muito, porque, aliás,
esse trabalho que tu desenvolve, ele é fundamental. E digo sempre como é importante a gente ter um profissional. Eu agora, quando vinha vindo para cá, estava recebendo uma mensagem do meu inquilino que tinha dado um probleminha lá no alvará dele, porque foi feita uma obra pequena no fundo, enfim, e graças a Deus que eu tenho um profissional, né, e que era só para fazer uma papelama lá, e eu já passei para o meu advogado, que é uma pessoa super legal, e que ele cuida muito de toda essa parte. E ele disse, não, pode deixar que eu resolvo. Então, a mesma coisa eu falo do licenciamento ambiental e de todas essas dúvidas que a gente tem. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, eu vou pesquisar, eu vou pegar o mais barato, eu vou ver, né? Só que isso a gente tem que ter muita clareza nesse momento, porque quando você pega o mais barato, muitas vezes o barato que sai caro. Às vezes aquela pessoa que não tem informação, que não sabe, que já está fora de mercado, né? E que não tem essas atualizações que são necessárias. Então, eu sempre indico, você vai fazer uma obra, você precisa ter alguém. Chama, né, a Lauin, chama a Bruna, para que você possa tirar suas dúvidas e daqui a pouco contratar para esse trabalho, que muitas vezes o empresário não tem tempo para esse tipo de coisa. Então, a gente tem que priorizar o que é mais importante. Eu cuidar do meu empreendimento, eu estar lá, aquela história que eu digo que o olho do dono engorda o boi, né? É verdade, isso é verdade. Eu tenho que estar lá na minha empresa, eu tenho que ver se estão vendendo, se não estão vendendo, se for no varejo, eu preciso saber como é que estão meus funcionários, se eles estão bem, se eles estão felizes, se eles estão conseguindo atingir a meta, tudo isso, mas com tranquilidade. E aí é um problema a menos que eu tenho que resolver. É aquele ditado, né? Muitas vezes o barato sai caro. Às vezes a gente quer resolver sozinho, ou deixa para depois, né? Vai indo enquanto dá, enquanto não vem a fiscalização, enquanto não vem uma multa. E aí o barato, quando tu vê, vai se tornando caro, né? Por conta de realmente não se preocupar, não priorizar, né, determinadas coisas. A minha coluna da semana passada foi sobre economia e sustentabilidade. E essa semana foi sobre inovação, sobre tecnologia, né? O quanto hoje em dia todas essas coisas estão ligadas, né? Com sustentabilidade, com economia. Não se tem mais como isolar os assuntos, né? Não se tem mais como negligenciar certas atitudes no nosso dia a dia, né? E a gente tem tantas ferramentas, tantas oportunidades na nossa frente que hoje em dia não tem mais essa desculpa de não ter acesso à informação, de não ter acesso a bons profissionais, né? A gente tem ótimos profissionais no mercado, a Lauin, né? Está aí como uma ótima alternativa no mercado, porque realmente, né, quanto mais conscientes nós somos nas nossas atitudes, né, mais retorno positivo a gente vai ter, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida. Perfeito. O Arthur Heinz, que é meu parceiro aqui, esteve na Expo, lá em São Paulo, que é ligada às Olimpíadas, enfim. A esposa dele, a Ana Ziegler, apresentou o trabalho dela, do doutorado, e lá ele me mandou várias coisas, entre elas o tema sustentabilidade foi muito abordado durante as Olimpíadas, o cuidado que devem ter, enfim, teve palestras sobre sustentabilidade, e é um tema hoje que está em alta, né? E que a gente tem que estar atento para tudo que envolve a sustentabilidade, né? É o licenciamento, é o nosso descarte, né? Todas essas coisas são extremamente importantes. Inclusive, ele volta na semana que vem e vai querer se reunir lá com a Lauin, porque ele está trazendo grandes novidades de lá, porque ele começou na quarta e terminou no sábado. Ele voltou domingo, mas voltou hoje para lá para
fechar algumas coisas. Então, é bem importante assim que as pessoas percebam que realmente temos que estar atentos ao que está acontecendo no nosso clima, no nosso mercado, nas nossas obras. Às vezes as pessoas ficam levando anos, uma coisa que podia ter sido solucionado mais rápido, né? Ou então com a ajuda de alguém que entende, porque a gente tem que aprender que a gente não sabe tudo. E quando a gente não sabe, a gente tem que procurar quem sabe, né? E um dos nossos serviços, né, na Sustenbio já tinha esse braço, e na Lauin eu quero que ele venha mais forte ainda, né, é a parte de projetos. Afinal, a minha formação original é engenheira civil. Sempre gostei de fazer as minhas casinhas, né, de fazer as minhas plantas. E hoje, dentro do projeto, né? Mas eu não tenho empresa, por que eu estou escutando ela? Não tenho nada a ver com licenciamento. Não, eu não estou... O meu trabalho não é só dentro do licenciamento ambiental. Dentro dos projetos, né? Hoje em dia, tem exemplos aqui já em Santa Maria, né? Eu vi um vídeo essa semana no Instagram, projetos com construções secas, que a gente chama, né, com construções mais rápidas, que a gente vê lá nos filmes, nos programas dos Estados Unidos, as casas em steel frame, né, as casas pré-moldadas, que é uma construção mais enxuta, né, onde tudo já é preparado, já é projetado antecipadamente para que tu não tenha desperdício, para que tu não tenha tanta sobra. E aí entra o resíduo. Aí, quando se fala num projeto de uma casa, a geração de resíduos é um problema ambiental, né? Nossa. É um assunto de sustentabilidade. E aqui em Santa Maria, a gente já está tendo projetos, né, sendo executados nesse formato de construções. Se pensando nos nossos projetos também que eles sejam, de alguma forma, sustentáveis. Seja na forma construtiva, seja ali no seu quantitativo, no seu orçamento, que seja enxuto, para que tu não tenha desperdício de material. Porque esse material vai ir para algum lugar, né? Para que a tua obra ela seja, além de econômica, né? Ela não tenha ali um impacto tão grande. E então, dentro dos projetos, a gente pode pensar em muita coisa, né? E dentro da Lauin, a gente vai junto com o cliente, muitas vezes pensar para o cliente, né, essas vertentes, para que cada vez onde a gente vive tenha um melhor impacto, né, no ambiente, na vizinhança. Verdade, sabe que eu acho que essa questão, né, até como engenheira civil, né, a gente tem visto já em grandes centros, aqui ainda não temos muita coisa, mas grandes centros tem muita coisa. Nós temos lá em cima na cobertura hortas, tem várias coisas que acontecem e que ajudam até as pessoas que moram naquele local e ajudam também a sustentabilidade, a questão do lixo também. Então, a Lauin, ela presta todo esse atendimento para você. E, além disso, tem vários e-books também, né? Sim, que o pessoal... os meus e-books continuam lá. Pois é. Quem ainda não adquiriu os e-books, fala para o pessoal do que é os e-books, para quem ainda não foi lá ver. Eu tenho lançado um combo de e-books sobre licenciamento ambiental. Tudo que você precisa saber para facilitar, né, para você profissional, para você empreendedor, o passo a passo do licenciamento ambiental, realmente o que a gente chama, né, um norte, né, legislação ambiental, o resumo da principal legislação ambiental brasileira, que inclusive agora no mês passado teve alteração, né? Em agosto a gente teve a aprovação da nova lei do licenciamento ambiental, que foi bem polêmica, que a gente até comentou aqui em 2 ou 3 programas. Tenho lá um resumo bem prático da nova legislação ambiental para o profissional ter um entendimento melhor, numa linguagem que seja fácil, porque a gente sabe... Nós que não somos profissionais, né, do direito, ler uma lei não é nada fácil.
É verdade. Então, os meus e-books, eles foram pensados realmente para ter uma linguagem fácil e didática. Eu trago exemplos, né, ao longo das páginas eu trago exemplos práticos, né, de como a gente aplica aquela determinada situação, os tipos de licenciamento ambiental, né, os tipos de licença, passo a passo. Eu tenho 2 checklists também, que são bônus dentro do nosso pacote, para ajudar o profissional ali na obra, né, ali no desenvolvimento, para realmente não esquecer nenhuma etapa, né, e facilitar o processo. Então, é um combo bem interessante, e é só o começo, né, dando spoiler, é só o começo desse material informativo. Inclusive, lancei uma promoção, né, de quem adquirir o combo ambiental vai estar concorrendo a 10 vagas numa mentoria comigo. Opa! Sobre licenciamento ambiental, sobre sustentabilidade. E é só o começo, porque eu estou desenvolvendo mais materiais, né, dentro desta área e também dentro da área de projetos também, né, linkando projetos de sustentabilidade. A gente está produzindo materiais também para lançar aí nos próximos meses, para que realmente a gente possa disseminar, né, o conhecimento e a informação para os nossos projetos serem cada vez melhores. E fica aí a dica, ó, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que trabalha nesse segmento, você que é empresário, porque eu acho extremamente importante, quando se fala em licenciamento ambiental, se pensa apenas nos profissionais, por exemplo, o arquiteto, o urbanista, o engenheiro, enfim, mas o empresário, ele precisa ter o conhecimento. Eu sempre tenho uma teoria comigo. Como que tu pode vender algo que tu não conhece? Como é que tu pode cobrar algo que tu não conhece? Eu vou chamar a Lauin, mas eu já li lá o combo, eu já sei o que tem lá, eu já tenho pelo menos uma informação, né? E que vai me ajudar até na hora de dialogar, para saber o que eu posso fazer ou não, né? Então, fica a dica para que vocês possam ir lá ver os combos, né? Na página da Bruna, tem na página da Lauin também, pede lá o seu combo e dá uma estudada. Mas eu já sou arquiteto, eu já sou engenheiro. Gente, as leis mudam, as coisas mudam e muitas vezes as pessoas não se atualizam. Isso é uma das minhas brigas constantes quando eu falo com empresários e com pessoas que desenvolvem o trabalho, o quanto é importante a gente também se atualizar e saber o que está acontecendo no mercado. Porque é como um médico ele se forma numa determinada especialidade, mas ele tem que estar sempre fazendo cursos, ele tem que estar buscando o que tem de novo, o que tem de diferente. Assim também é na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem trabalha nesse segmento, mais ainda, né, precisa ter conhecimento. E também muitos empresários que hoje investem na construção civil, né? E que muitas vezes não tem nem ideia, né, de como funciona e nem de custo. Daqui a pouco eu vou lá conversar com a Bruna, que já tem essa expertise, e você pode ter um excelente custo-benefício, né? Que muitas vezes você nem sabe que tinha. Então, eu sempre digo, eu desde o tempo que começou a questão da arquitetura, as pessoas diziam, mas é muito caro. Teve realmente uma época que era caro, porque tu pagava o arquiteto, tu pagava mais sobre o que ele comprava, enfim. Mas hoje está super barato. É muito melhor tu ter um arquiteto que ele vai saber quais os espaços que tu tem para utilizar, o que tu pode. Tu quer uma casa mais clean, né? Tu não quer tanta coisa, tu quer aproveitar espaço. Muitas vezes tu vai entupindo de coisas, depois tu não tem espaço. Assim também é na engenharia. Na engenharia tem que ter conhecimento para saber o que pode ser feito, de que forma, quanto tempo tem a expectativa de resolver, né? Então, eu acho bem importante. E também queria aproveitar, antes do intervalo, falar da mentoria da Bruna. Você
que precisa de uma mentoria, você pode contratar a Bruna. Ah, mas eu não posso presencial. Faz online. Hoje, o online, ele facilita a nossa vida. Eu marco lá com a Bruna e posso fazer num horário. Ah, Bruna, só posso fazer à noite. Perfeito. Ah, só posso fazer o meio-dia. A gente tem que se adaptar. Então, você não precisa deixar de fazer algo que você gosta tanto e precisa, porque por falta de tempo. Eu vejo por mim, eu perco muitos eventos, porque o meu horário aqui é um horário que, hoje, por exemplo, eu tinha um evento que eu deveria estar, mas não tem como. Então, quem tem essa possibilidade de fazer esse tipo de trabalho, tem que aproveitar, consultar quem é especialista e buscar essas alternativas, né? Inclusive, eu comecei ontem uma mentoria online sobre liderança. Olha, que bacana. Porque a gente acha, eu já sou empreendedora há não sei quanto tempo, já sei tudo. Não, a gente não sabe tudo. E no último evento, no Encontro de Gigantes, eu me dei conta disso numa palestra do encontro. E ontem comecei uma mentoria com uma profissional de Porto Alegre, online, né? Exato. E é realmente isso. A gente sempre tem que estar em movimento, sempre tem que estar se desenvolvendo. E eu sou muito defensora disso, Lisete, que hoje em dia é inaceitável tu não buscar informação, né? Tu não buscar estar sempre se atualizando. E um dos nossos propósitos é esse, é que o cliente realmente ele entenda o que ele está comprando, o que ele está pagando. Né? Eu não quero ser aquela profissional que vai lá e empurra um orçamento, empurra um laudo, porque eu disse que tem que fazer e o cliente tem que aceitar sem entender o que está acontecendo ali. Né? Hoje em dia é importante, mas eu não vou fazer. Não é a questão de tu aprender a fazer, no caso, o cliente que me contrata, mas dele entender o que ele está pagando, dele entender o porquê que eu estou lá dentro da casa dele medindo e tudo mais. Então, o quanto é importante hoje, né, a gente está sempre se desenvolvendo. E ontem, né, para não ficar parada, também iniciei mais uma mentoria e a minha mentoria também está aí disponível para todo mundo. Ai, perfeito. Olha, a gente fica feliz. Eu também estou aí esse mês lotado de tantos eventos. Sexta-feira vou no Encontro de Empreendedores em Porto Alegre. Depois, dia 25, vou na Mercopar também, em Caxias. Depois, no dia 29, 30 e 1º, vou estar no Summit delas lá em Floripa, junto com o Sebrae, fazendo a cobertura dos nossos empresários que vão estar indo, voltando, as novidades que tem lá. Então, a gente tem que buscar coisas novas para trazer também para os nossos ouvintes aqui e para compartilhar com os nossos parceiros, enfim. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso e você acompanhando as novidades, né? Que hoje a gente está com a Bruna Cassol aqui da Lauin Ecoengenharia, contando as novidades, né? Para você que está aí nos acompanhando, lembrando sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso aos serviços prestados pela Lauin e também vão poder conhecer esse trabalho, né? Saber o que a Bruna Cassol pensa, o que ela está fazendo, o que ela está trazendo para a região central do estado e também para além fronteiras, na verdade, né? Então, você não precisa ser de Santa Maria, que pode contratar a Bruna, que ela vai até você, vai lá ver o seu projeto, fazer o seu projeto. Tudo isso é possível, né? Eu quero agendar uma reunião online. Eu quero levar a Bruna lá para os meus... Eu tenho uma construtora, eu quero levar ela para fazer um in-company lá para as pessoas que trabalham na obra. Tudo isso é possível, porque a gente sabe da importância hoje da gente pensar no nosso meio ambiente e pensar também em toda essa sustentabilidade, porque não adianta só falar, gente, nós temos que começar a executar. E para executar, precisamos de profissionais que são capacitados, né? Então, fica essa dica aqui. Lembrando que nós estamos aqui pela Paratins Tintas, a terceira loja na Tancredo Neves, na Avenida Paulo Lauda. Valeu
Valesca Uff, o economista, podcast Sem Paralelo. Quero mandar um abraço para a Cris, lá da Tins Tintas, que fez uma cirurgia, mas já está se recuperando. Super beijo para ela. Também um beijo especial para minha querida doutora Lourdinha Pinto Trindade. Entrou no bloco ontem às 7 horas da noite, saiu às 2 da manhã para o quarto, está se recuperando. E nós aqui na torcida para ela, que ela fique cada vez melhor e logo, logo possa estar no nosso convívio, mas totalmente recuperada, sem exageros, sem sair antes da hora, né? Se cuidando. Super beijo para ela, que deve estar nos acompanhando. Ângelos Oeste, doutora Cida Brizola, Colégio Fátima, LS Nogueira, Mademax Pneus, Protege, a Medicina do Trabalho, também a nossa Lauin Engenharia, Ecoengenharia, Consultoria Heinz Bankoff, a Liliana César, né, agora com suplementos ozonizados no 996447074, Brita Pinhal, e também um mês inteiro aí de comemoração na nossa Francislane Souza Odontologia Integrada e Harmonização, agora em sede própria. Segue lá, @Francislane Odontologia, e já aproveita para seguir o Empreender com Sucesso oficial. Narre Cosméticos, 15 anos impulsionando o mercado de beleza, e Suzana Rigg, já com seu método de ganho garantido, né, que você já sabe que você investe, e em 6 meses você já pode, então, pegar esse recurso, dar um lance e pegar esse recurso. Ela vende a carta e você paga aquilo que você precisa pagar. Eu já estou nesse método e confesso que eu já estou ansiosa para chegar ao 6º mês e eu já dar meu lance e quitar algumas coisas que eu quero quitar. Bom, a gente estava aqui conversando com a Bruna, aproveitando no intervalo, né? Sempre conversando que a Bruna é uma empreendedora, ela talvez não tinha se visto ainda como empreendedora e realmente ela tem esse espírito empreendedor, e também com parcerias, e que são importantes, né? Para poder prestar serviços para as pessoas que procuram a Lauin, né? E estava aqui dando spoilers, né, no intervalo. A Lauin está me proporcionando ter parceria com uma arquiteta aqui de Santa Maria, uma arquiteta já com mais de 12 anos de atuação, um nome renomado e conhecido aqui na cidade, a Graziane Brum, da Arquidomos. Então, agora na Lauin a gente também vai começar, né, a desenvolver, junto com a Grazi, essa parte da arquitetura, né, trazer esse assunto, como tu estava falando, né, Lisete, no bloco anterior, que muitas vezes as pessoas acabam, né, tendo aquele distanciamento. Ai, ter um arquiteto é muito caro, ter um engenheiro é muito caro, vou fazer eu mesmo, né, porque esse tipo de profissional não é para mim, não é o meu alcance. E a gente quer mostrar para as pessoas que não é isso, né, que ter um arquiteto, ter um engenheiro ali do teu lado te ajudando nas tuas demandas pode ser muito mais acessível, né, do que tu pensa, né, do que essa utopia, né, do que essa mistificação que a gente criou ao longo dos anos. Então, nessa parceria aí vem muitas novidades, que ao longo dos programas eu vou trazer aqui mais detalhes, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante e que vai ajudar muita gente também dentro dessa área, para que a gente realmente consiga, né, levar para cada vez mais pessoas projetos, para cada vez mais pessoas, né, a realização de ter o seu projeto, de ter sua casa, de ter seu lar, de ter o seu empreendimento bem bonito, bem arrumado, bem construído. Então, estamos com várias parcerias novas, né, e com vários projetos novos nascendo aí também. E eu acho isso fundamental, né? Porque dá oportunidade para aquelas pessoas, como a gente estava falando, muitas vezes eu tenho terreno, mas eu ainda não tenho o capital, né? Aí entra também a Suzana Rigg, você pode investir lá num consórcio e daqui a pouco você pode dar um lance, ela vende a sua carta e você pode investir. Então, é importante também que a Bruna, ela está proporcionando, junto com parceiros, que você realize o seu sonho, que
porque você possa também amanhã ou depois, olha, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu escritório, eu vou ter, a vida inteira eu sonhei com uma empresa minha e eu estou aqui dentro da minha casa e não funciona porque eu não consigo me concentrar e eu não consigo fazer o trabalho que eu queria. E daqui a pouco você tem condições de fazer isso e não se dá conta, né? E essa questão do consórcio eu aprendi muito nos últimos tempos sobre consórcio, e a gente fica muito ligado ali, né, a questão de financiamento em banco, aí vem aqueles juros horrorosos na nossa frente, e aí muitas vezes a gente pensa, não, a minha única forma de financiar minha casa, de conseguir ter minha casa, meu carro, enfim, né, investir no meu empreendimento, é através de banco, é através daquele financiamento convencional, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, realmente, uma parceria com um consórcio, com um bom profissional que te dê as possibilidades, abre leques gigantescos, né? Sim. Abre portas gigantescas. Eu tenho aqui 3 exemplos. O Adilson, e são pessoas reais e que eu conheci. Ele pagava uma parcela de R$ 1.308,62. O que ele fez? Ele foi contemplado na 22ª parcela. Ele tinha pago R$ 33.652. Foi vendida a carta por R$ 160 mil. Imagina? Sim. Aí nós temos aqui um outro caso que foi contemplado na 3ª parcela. Pagava R$ 512,25. Total investido, 1.536, sabe por quanto? Foi vendido por 18 mil. Então, você imagina, um outro caso que foi contemplado na primeira parcela, R$ 683, e foi vendido por 25.500 a carta. Então, eu acho que isso é fundamental, você investir. Eu investi porque, na verdade, assim, eu estou pagando o meu carro parcelado. O que eu quero fazer? Chegar meu 6º mês, quero dar meu lance, vou lá e quito meu carro. Aí eu faço outra carta. Então, é uma forma de investir também. E aí você também pode investir para daqui a pouco, bom, eu quero fazer minha casa, né? Eu quero chamar uma arquiteta, eu quero chamar uma engenheira civil e que já conhece também da parte ambiental, tudo, porque eu tenho um terreninho que aqui no fundo da casa do meu pai e da minha mãe, tem algumas árvores nativas, tem um córrego, o que eu faço, né? Até ontem... eu estava em Nova Palma, né? E aí participei de algumas reuniões lá, né? De algumas tratativas em relação ao município. E uma das perguntas, né? De um dos empresários foi, mas o meu terreno fica lá o fundo tem o arroio, né? Lá da cidade. O que eu faço? Quanto que eu tenho que respeitar, né? Que recuar? Aí a gente começou a conversar sobre, aí já vem, mas eu não sabia, e agora? Tava com plano, ia fazer não sei o quê, e agora vai sobrar só tanto para eu construir. Então, essas coisas, né, que às vezes, não, vou construir, vou economizar aqui, vou construir que eu consigo fazer um pavilhão maior, né? E aí, quando tu vê, tu cria um problemão e a multa que vem para o teu bolso é muito maior do que aquilo que tu economizou no pavilhão. Então, não é... Em qualquer lugar que a gente vai, né, acaba tendo essas dúvidas, mas... No fundo do meu terreno tem um córrego, o que eu faço? Mas tem uma árvore lá, o que é aquela árvore? O que eu faço com aquela árvore, né? Eu quero saber quanto é o recuo do DAER que eu tenho que deixar ali para fazer minha obra, né? Tem tanta coisa que fica, né? As pessoas não sabem. Então, é importante, gente, se informem, vão atrás, entrem em contato, converse com o profissional responsável, porque não adianta eu pegar qualquer profissional. Eu tenho muitos cases aí de pessoas que pegaram, pessoas que foram assim mais acessíveis, só que não resolveram o problema. E aí o problema continua e se arrasta meses e dá um desgaste para a gente, dá um desgaste para o profissional que está lá fazendo aquele trabalho, né? Então nós não podemos mais perder tempo com o amadorismo. É verdade, a gente tá numa era, né, num século que está tudo sendo muito rápido. Né? Os dias estão passando rápido, os meses estão passando rápido, as coisas, né, na nossa vida, senhora, elas vão se transformando de uma forma muito rápida. Então, a gente precisa saber acolher
né, toda essa agilidade que temos oportunidade de uma forma mais sábia, mais equilibrada, né? Porque tudo vai nos atropelando, né? E se a gente não está ali preparado, passa por cima. Exatamente. Antes, a gente está quase no final, mas a gente tem uns minutinhos ainda. Tu participou de um evento, né, o Encontro de Gigantes, e que te abriu também bastante possibilidades. E eu queria que tu falasse um pouco, para quem está nos acompanhando, da importância das pessoas participarem dos nossos eventos aqui da nossa cidade. Nós tivemos aí o Santa Summit, não teve tanta gente como poderia ter tido lá, né? Então, é importante que as pessoas participem dos eventos, né? Eu já faz quase 2 anos que me abri para esse tipo de evento, de programação, né? Antes sempre foi muito fechado, a empresa que eu estava era mais fechada, essa questão que a gente chama de marketing e publicidade, né? E o quanto foi importante tanto para a empresa quanto para a Bruna, pessoa, não só a Bruna profissional, mas a Bruna pessoa, estar nesses lugares, estar nesses eventos. E na quinta-feira eu participei do Encontro de Gigantes, né, que é um evento de networking que contava com mais de 250 empresários aqui da cidade, que foi lá no Montelago, organizado pela Sandra Ávila. E assim como esse, a gente tem muitas outras vertentes aqui no município, o próprio Santa Summit, né, que é um evento que te possibilita muita troca, muito networking, que a gente chama, né? E o quanto é importante, porque hoje em dia, é o que a gente vinha falando, tu estar parado, tu vai ficar para trás. E esses eventos nos possibilitam conhecer outros profissionais, conhecer outras pessoas, nos possibilitam desenvolver a nossa comunicação, né, as nossas habilidades. Muitas vezes a gente não sabia que existia tal material, tal produto, tal pessoa que trabalhava com determinado serviço, com determinado produto. E esses eventos nos possibilitam realmente abrir os olhos, né, para outras coisas que tem no município. Né? A Santa Maria é grande, a gente não consegue conhecer todo mundo, conhecer todas as lojas, conhecer todos os empreendimentos, e esse tipo de evento, esses eventos como o Santa Summit, como o Encontro de Gigantes, como alguns outros eventos de networking que a gente tem, eles nos possibilitam acessar muitas pessoas, muitos empreendimentos, conhecer a realidade de muitos outros empreendedores, de formar parcerias, como esta parceria que eu estou formando, né, com a arquiteta Grazi, e nos abre leques gigantescos, né, de mostrar o nosso trabalho. Comigo já aconteceu muitas vezes, principalmente ano passado. Eu não sabia que a tua empresa trabalhava com isso. Eu não sabia que a tua empresa fazia tal coisa. Tá, mas como é que é? Me dá teu cartão, me dá teu folder, vamos conversar. E disso, tu acaba chegando em lugares que tu nem imagina. E são eventos que são acessíveis para todo mundo, para o pequeno, para o médio, para o grande empreendedor. E nos dá essa possibilidade de trocar isso, e não só como profissional, da gente realmente, como pessoa, conseguir evoluir. Verdade. Bruna, passa o contato da Lawin para o pessoal, as redes sociais, para o pessoal te seguir, ler teus artigos, né, que são sempre tão esclarecedores e tão bons, para que a gente possa também formar a nossa opinião, que a gente possa... Você pode mandar o seu feedback para a Bruna também sobre o artigo, enfim. Sim. As redes sociais, para seguir a Lawin é Coenge, no Instagram e no Facebook. Como é que se escreve o Lawin para o pessoal que tá... Lauhin. Lawin Ecoengenharia. Procurar no Facebook e no Instagram. As minhas redes sociais, Bruna Cassol. O Instagram é @brunac.cassol. Tem o nosso WhatsApp, que é 999398428. E agora, como a gente está sempre se desenvolvendo, eu também me dei uma atualizada, e no meu perfil lá tem um link na minha bio, onde tu, acessando o link, tu consegue acessar o link direto para ler a minha coluna da semana, que eu sempre deixo lá atualizado, né? Que também tu pode ir na Revista em Foco, no portal da Revista em Foco, ler. Mas eu já deixo ali direto no meu perfil, no link do meu perfil,
Para a pessoa ir lá e conferir a coluna da semana, conferir os serviços que a Lawin presta, acessar o meu podcast Caminhos Sustentáveis, que a gente está vindo aí se atualizando e vindo com novidades. Então, só acessar as redes sociais, que lá a gente consegue dar todos esses caminhos para o pessoal. Perfeito. Consumir os conteúdos. Gente, se você não lembrar como escreve Lawin, escreve Bruna Cassol, que você já vai achar lá tudo e vai poder seguir a Lawin. Então, segue lá Bruna Cassol, @Lawin, Ecoengenharia, Enge, né? E também o Empreender com Sucesso Oficial. Eu quero te agradecer, Obrigada, Bruna, por mais um dia, por compartilhar essa história linda com a gente. Tenho certeza que é o começo de uma nova história, de muito sucesso, onde tu mesma vai escrever a tua história, né? Não só os artigos da revista, mas a história da Lawin e da Bruna Cassol, né? Então, eu fico muito feliz por isso. Obrigada, e bem rapidinho, que eu sei que a gente está no limite do tempo. Fica aqui também, né, assim como eu, né, que eu possa incentivar, que tu possa incentivar outras mulheres, né, outras pessoas a realmente se verem capazes de realizar seus sonhos, de seguir a sua profissão, de seguir o seu propósito, do quanto a gente tem capacidade e muitas vezes não conhece. Eu sou muito defensora, né, da mulher independente, de ficar em pé e correr atrás do que quer. Então, que outras mulheres, que outras pessoas, que outros ouvintes, né, também possam ter, né, essa força de ir atrás do que sempre quis. Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Eu antes, quando eu era mais nova, achava que a minha vida seria ter um emprego e o resto da vida ter aquela estabilidade. E aos meus 35 anos, estou recomeçando, estou renovando, estou inovando, estou vendo outros caminhos, mesmo que ainda dentro do meu nicho, dentro da minha área. Então, nunca é tarde, nunca é para depois, e vale muito a pena. Perfeito. Gente, você pode seguir lá no Empreender com Sucesso Oficial. Tem 2 entrevistas que eu postei hoje em Reels lá, curtinhas, falando sobre empreendedorismo e falando também sobre empoderamento das mulheres. Aproveita e vai lá e confere.